Fala pessoal, olha só, 18º dia, já chegamos nele. Hoje, esse vídeo vai ao ar no sábado. Eu queria dar um tema mais leve, falar de um tema mais leve, que é intercâmbio, né? Que tem a ver com finanças pessoais, tem a ver com melhora profissional, tem a ver com carreira. E eu não sei se você sabe, mas eu fiz intercâmbio e foi muito rico. Então eu queria dividir hoje essa história com vocês. Então fica atento aí no 18º dia. Bem, intercâmbio, se você pensa em fazer, já sonhou com isso um dia, não sei como é que está esse sonho aí no seu coração, se você quer fazer, já desejou morar em outro país, conhecer uma cultura diferente. O que a gente fez? Então em 2009 e 2010 a gente decidiu ir, viajamos em 2010, programamos para ficar de 6 meses a 1 ano, ficamos quase 2 anos e meio. Porque fomos para outro país, fomos para Moçambique, enfim. Se você quer conhecer um pouquinho mais dessa história, clica lá no link que eu vou colocar aqui embaixo, no YouTube ou aqui em cima no Facebook, que vai contar um pouquinho como a gente desenhou esse projeto de vida na nossa vida, eu, Marcela, minha esposa. Bom, intercâmbio. Decidimos ir para onde? Para onde a gente vai? A gente buscava muitas coisas, buscava ter um crescimento cultural, buscava ter um crescimento espiritual, um crescimento pessoal. A gente queria aprofundar no inglês, né? Queria participar de algum projeto voluntário. Então, a gente tinha vários itens que a gente queria viver tudo isso nesse ano sabático que a gente tirou, né? Então, como que a gente fez isso? Muitas informações chegavam de vários lugares. Então, para organizar isso, a gente montou uma planilha. Lógico, eu sou planilheiro. Então, a gente colocou as cidades nas colunas da planilha e a gente colocou aí do lado esquerdo o que a gente queria viver. Então, as experiências culturais, a gente queria viajar, a gente queria um lugar que não fosse muito caro, que coubesse no nosso orçamento. Então a gente teve que fazer um orçamento. A gente queria aprender a língua, então o lugar não podia, né, ter um inglês, tinha que ser inglês, né? Então isso já eliminava outras cidades. Bom, várias outras coisas. E aí a gente foi dando notas para essas cidades. Então vamos pegar uma cidade que a gente tinha no início, Chicago. Como que é o custo de vida? Era caro. Como que é a língua? As escolas são boas? São. Então a gente ia pontuando mais alto. Quais foram os custos de passagem, ida e volta? Colocamos. Dá para trabalhar? Não dá. Então a gente colocou vários itens na nossa planilha, certo? E a gente foi dando nota. E o que a gente fez? Como a gente tinha 10 cidades, a gente falou assim, não, as 3 maiores pontuações, na média, a gente vai aprofundar um pouco mais nesse estudo, certo? E aí foi assim que a gente fez. Então a gente ficou no final com Dublin, Londres e Chicago, eu acho. Não lembro. Bom, e fomos estudar um pouquinho mais e acabamos escolhendo Dublin. Mas como que a gente se aprofunda no conhecimento daquele país, daquela cultura, daquela cidade? No Facebook tem várias comunidades de pessoas que moram fora, que moram nessas cidades. Então eu recomendo fortemente que você entre nessas comunidades. Se é a sua primeira vez, procure uma agência de intercâmbio que pode facilitar a sua vida. Mas não fique preso a ela. Entre nessas comunidades, converse com as pessoas, conversa como que é a vida lá. Se é um país que faz muito frio, se faz muito calor, se é um país que as pessoas acolhem, se é um país que dá para trabalhar ou não, qual é o tipo de moradia, que isso faz toda a diferença. Porque tem locais que as pessoas dividem as casas, montam repúblicas, tem lugares que isso não é possível, certo? Visto é fundamental, porque o brasileiro ele tem locais que ele tem problema com visto. Então, olhar, observar o visto, se precisa de visto, se o visto te permite trabalhar, se o visto te permite viajar, porque às vezes é o visto de entrada única. Então assim, o visto é fundamental. E o custo de vida, quanto que você vai gastar nessa cidade por mês. Então você pretende ficar 6 meses, então você coloca o que você vai gastar mês a mês, na moeda local e na sua moeda. E olha também a previsão de câmbio, né? Então o câmbio hoje, que está, sei lá, 3,40 o dólar, quando eu fui era 1,70. Então
então era metade. Então eu pude ficar mais tempo. Então o câmbio é importante, né? E aí você vai fazer uma projeção dos seus gastos. E aí você vai ver em quanto tempo você vai conseguir juntar esse dinheiro para poder viajar, né? Não ir saindo fazendo loucura. Tem muita gente que pega, junta tudo e vai embora. Às vezes dá certo, às vezes não dá. E eu quero te falar também o seguinte: existe um outro custo que é muito importante, que é o custo de ficar longe das pessoas que você ama. Esse custo é pesado, então você tem que estar disposto também a ficar longe, né? A pagar esse preço. Não é fácil, é difícil, mas no final valeu a pena, né? A gente ia ficar 6 meses a 1 ano, igual eu falei, nós ficamos 2 anos e meio quase, certo? Então, gente, isso foi um pouquinho de como a gente organizou o nosso intercâmbio. O link para você fazer o download da planilha tá embaixo desse vídeo, se você está vendo no YouTube, ou aqui em cima no Facebook, tá? Que aí você vai tirar suas dúvidas lá. E qualquer dúvida também, me manda uma mensagem e me conta aí o que você está planejando, ok? A gente se vê amanhã, no nosso 18º dia. Hoje nós falamos sobre intercâmbio, amanhã nós vamos falar sobre um pouquinho, domingo, sobre espiritualidade, empresa, vamos ver o que sai, beleza? Tchau, tchau, um grande abraço.